Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2010. É mais um daqueles casos inacreditáveis, mas esse aqui é um pouquinho diferente dos demais que eu já trouxe aqui pro canal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso James Knibb. James Knibb, ou apenas Jim, como era conhecido por sua família e amigos, nasceu em 30 de outubro de 1983. Junto com seus pais e irmãos, eles moravam em Vernon Center, localizado em Minnesota. Ele se formou no ensino médio no ano de 2002. Jim era um jovem que amava pescar, caçar e curtir tudo ao ar livre. Em 2007, quando estava com 24 anos, Jim conheceu uma jovem chamada Jennifer Gilman, que era 6 anos mais velha do que ele. Jennifer Gilman também cresceu na zona rural de Minnesota. Quando estava no ensino médio, ela chamava a atenção por causa de sua beleza e era uma garota muito popular entre os alunos. Quando engravidou aos 16 anos, Jennifer estava determinada a ser uma mãe bem-sucedida e dar tudo de melhor para o seu filho. Ela se dedicou a proporcionar a ele um futuro bom e se formou em enfermagem. Ela finalmente conseguiu comprar uma casa e um terreno na zona rural do condado de Blue Earth, no Minnesota. Tendo que se dividir entre cuidar do seu filho e também de sua carreira, Jennifer não tinha muito tempo para relacionamentos, mas as coisas mudaram quando ela conheceu Jim, depois que ele foi até o hospital com um amigo que estava passando por uma crise, e ela foi a enfermeira que atendeu o jovem. Depois daquele dia, os dois trocaram seus números e se conheceram melhor. Rapidamente, os dois perceberam que tinham algumas coisas em comum. Ela também gostava de estar ao ar livre, de praticar a caça. Então, era algo que o Jim gostava muito e ele viu nela assim como se ela fosse a pessoa perfeita para ele. O relacionamento dos dois evoluiu muito rápido e chegou no momento em que o Jim estava muito apaixonado, então ele pediu ela em casamento. Antes ele até conversou com o filho dela se ele tinha a permissão para pedir a mãe dele em casamento. O garoto disse que sim, que não tinha nenhum problema, também tinham um bom relacionamento. Então, os dois se casaram em maio de 2008. Foi algo bem rápido, até em questão de um ano, mais ou menos, eles já estavam casados. Jennifer ainda trabalhava como enfermeira, muitas vezes trabalhando em 2 empregos diferentes para conseguir se sustentar. Jim era um aprendiz de eletricista e não ganhava muito dinheiro. Isso pode ter sido frustrante para Jennifer, que estava acostumada com a estabilidade financeira. A família de Jennifer disse publicamente que ela estava frustrada por ser quem sustentava a casa. Jim estava profundamente apaixonado por Jennifer e tentou fazer o casamento deles dar certo. No verão de 2010, ele comprou uma espingarda para sua esposa para os dois caçarem juntos, já que era algo que os dois gostavam de fazer. Em 31 de agosto de 2010, Jennifer Knibb fez uma ligação para a emergência para relatar que um intruso estava em sua casa. Ela disse às autoridades que o intruso a cortou com uma faca e atirou em seu marido. James Knibb, que tinha apenas 26 anos, já estava morto quando a polícia chegou. Jennifer e seu filho adolescente pareciam abalados e perturbados. Ela disse às autoridades que o intruso tinha uma meia calça na cabeça, então ficou muito difícil para ela conseguir fazer uma boa descrição. Tanto a Jennifer quanto seu filho não foram atingidos, apenas o Jim. A polícia começou a investigação e descobriu algumas coisas bem suspeitas. A arma usada para matar Jim foi, na verdade, a espingarda que ele deu para sua esposa. Jennifer disse que deixou a arma do lado de fora da casa depois de praticar o tiro ao alvo com o marido na noite anterior. Na casa, a polícia encontrou poucas evidências de luta.
apesar das alegações de Jennifer de que ela lutou contra o intruso. A mulher tinha alguns cortes nas pernas que ela alegou que foi o intruso que fez no momento ali em que os dois estavam lutando. A polícia acreditava que eles eram muito organizados para serem causados no meio de uma luta. Os cortes estavam bem alinhadinhos, retinhos, então não fazia muito sentido o agressor conseguir cortar tão bem no momento de uma luta, no momento de desespero. Então a polícia acreditou que os ferimentos foram auto-infligidos. Eles também notaram que estava chuvoso e lamacento do lado de fora, mas não tinha nenhum rastro de lama ou da chuva dentro da casa, e isso com certeza era muito suspeito. Familiares e amigos de Jim e Jennifer disseram às autoridades que Jim e Jennifer estavam em meio a um processo de divórcio quando o crime ocorreu. O casal teve problemas financeiros, incluindo uma segunda hipoteca de sua casa, pela qual estavam atrasados nos pagamentos e dívidas altas no cartão de crédito. A prima de Jennifer também revelou que ela estava enviando mensagens de texto e fotos sexualmente explícitas para outro homem, depois de ficar entediada com o seu casamento. A família de Jennifer notou que nos meses anteriores ao crime, ela tinha perdido muito peso. Jennifer sempre foi uma mulher magra, mas agora ela parecia anoréxica. Não demorou muito para que a polícia descobrisse o segredo de Jennifer. Ela, uma enfermeira licenciada, abusava das medicações prescritas que roubava de seus pacientes. Ela também estava recebendo tramadol pelo correio. Ela estava roubando prescrições de seu trabalho para falsificar receitas. Essa foi a principal razão pela qual Jennifer e Jim estavam falidos. Jennifer também mantinha um diário. Nesse diário, ela escreveu ter um caso com outro homem. Ela também escreveu como seu marido era um bom homem, mas ela não queria mais ficar com ele. A polícia conseguiu confirmar o caso que ela tinha com o homem quando Jennifer estava sob vigilância. Ela foi pega indo para o apartamento do seu amante logo após a morte de seu marido. A polícia então encontrou a apólice de seguro. Apenas alguns meses antes da morte de Jim, Jennifer fez um seguro de $250 mil para o marido. A polícia agora acreditava que esse foi o motivo para Jennifer assassinar o próprio marido. No dia seguinte ao assassinato, ela ligou pedindo o pagamento. A família de Jim queria enterrá-lo em um cemitério próximo ao terreno que seus pais haviam escolhido. Jennifer recusou o pedido e insistiu em um cemitério separado. Ela também escondeu os pertences de Jim de seus próprios familiares. De acordo com os presentes no funeral, ela não derramou uma única lágrima. A polícia prendeu Jennifer Knibb no início de setembro, poucos dias após o funeral. Sob custódia, ela admitiu ser viciada em comprimidos prescritos. Ela disse que a pressão de manter a família financeiramente sólida era muito estressante e ela recorreu aos remédios prescritos. Ela agora estava tomando entre 100 a 180 comprimidos por dia. Isso não foi tudo que Jennifer admitiu. Ela disse às autoridades que não havia nenhum intruso. Ela admitiu ter atirado na cabeça do marido naquela noite enquanto ele estava deitado na cama. Ela também admitiu ter auto-infligido os cortes nas pernas. Ela admitiu ter encenado tudo para parecer que um intruso estava na casa. Depois disso, Jennifer foi acusada de assassinato, enfrentando a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Jennifer fez algumas declarações sobre ouvir vozes quando cometeu o crime. Depois de obter um advogado de defesa, uma avaliação psiquiátrica foi solicitada. Sua defesa alegou que, devido ao uso de medicamentos prescritos, Jennifer Knibb não se lembrava na noite em que Jim morreu. A defesa alegou que Jennifer não era responsável pelo crime, mas ela foi considerada competente para ser julgada. Especialistas em saúde mental disseram que ela era competente no momento do crime. Eu tinha mais alguns comprimidos que havia tomado na mesa da minha cabeceira. Eu acordei às 5h30 da manhã, em pânico. Então peguei a arma e carreguei o cartucho, disse ela em sua confissão. De acordo com o próprio terapeuta de defesa, Jennifer Knibb sofria de transtorno de estresse pós-traumático, como resultado do abuso físico e sexual de Jim. Jennifer nunca havia mostrado sinais ou contado a alguém sobre o suposto abuso até ser acusada do assassinato. Na verdade, quando ela confessou, ela disse às autoridades que Jim era uma boa pessoa. Seu diário nunca mencionou nenhum abuso de Jim. A família de Jim Knibb e a promotoria não acreditaram na versão de Jennifer. A defesa sentiu que uma parte dos resultados da autópsia de Jim apoiou as alegações de abuso de Jennifer, porque um teste de triagem pós-mortem mostrou que ele era HIV positivo.
No entanto, o médico legista disse que o teste não é conclusivo e muitas vezes dá falso positivo. Na verdade, Jean havia feito o teste de HIV em junho, quando Jennifer fez o seguro de vida e o teste deu negativo. Os resultados falsos positivos para o teste rápido de triagem de HIV podem resultar em erro humano, como infecções pelo vírus Epstein-Barr, distúrbios autoimunes e vacinação recente contra a influenza. Um estudo científico sobre a disseminação pós-morte do HIV para profissionais de autópsia concluiu que a triagem não é de natureza diagnóstica e há falsos positivos. O teste de triagem por si só não é considerado suficiente para diagnosticar a infecção pelo HIV. Enquanto isso, a família de Jennifer ainda tentava receber o seguro de vida em seu nome. A promotoria estava determinada a obter uma condenação, mas não tinha certeza de como seria o julgamento, dadas as novas memórias de Jennifer de ter sido abusada e as alegações de não se lembrar do crime. A família Nib confiou a decisão de como proceder ao promotor e ele decidiu oferecer um acordo a Jennifer. Ele retiraria as acusações de assassinato em primeiro grau se ela se declarasse culpada do assassinato em segundo grau. Jennifer aceitou o acordo. Em julho de 2012, quase 2 anos depois que Jean foi assassinado em sua própria cama, Jennifer foi condenada a 25 anos de prisão. Isso significava que ela seria elegível para a liberdade condicional em 15 anos. Ela também foi condenada a utilizar o que ganhava na prisão para pagar as despesas do funeral, que totalizaram mais ou menos $11 mil. Ela ainda não pagou nada pelos serviços. A sentença não pareceu suficiente para a família Nib, que se sentiu manipulada e traída. As únicas lágrimas que você derramou até agora foram no tribunal, por você mesma. Você não lamenta ter tirado a vida de Jean, apenas lamenta ter dito aos investigadores que ele era uma pessoa maravilhosa que não merecia o que você fez com ele, disse a irmã de Jean a Jennifer. Entendo que a família Nib não me perdoe. Eu entendi aquilo. Eu entendo a dor que causei. Eu amava meu marido, eu protegi meu marido, não estou aqui para prejudicar sua reputação ou sua integridade. Não me importa o quão próximo você esteja de alguém, você não sabe o que acontece às portas fechadas, disse Jennifer no tribunal, sem se desculpar. A família Nib desenvolveu uma bolsa de estudos memorial em nome de Jean, que é fornecida a um aluno da Lake Crystal Welcome Memorial High School a cada ano. Eles também lutaram para que uma legislação fosse aprovada, chamada de Lei de Jean, que protege as famílias das vítimas quando a vítima é morta pelo cônjuge. A lei garante que a família da vítima tinha direitos sobre sua propriedade, algo que a família Nib diz que Jennifer instruiu sua família a manter longe deles. O pai de Jean faleceu em setembro de 2011, pouco mais de um ano depois de perder o filho. Ele nunca recebeu a propriedade de Jean que queria ou viu a justiça ser feita. A família Nib pediu ao conselho do cemitério que permitisse que a família de Jean mudasse seu lote para que pudessem descansar ao lado de seu filho. O pai de Jean, então, foi enterrado ao lado do filho. Ela realmente sente muito pelo que fez, mas ela tinha vergonha do que estava passando, disse o pai de Jennifer. Jennifer Nib não era uma esposa abusada que sofria de estresse pós-traumático. Ela era uma mulher que estava frustrada em seu casamento, mas cavou um buraco do qual não conseguia sair com seu vício em remédios. Jennifer estava tendo um caso e enviando mensagens explícitas para outro homem quando ainda estava casada com Jean. Jennifer sempre foi vista como bem-sucedida, então ela não queria estragar aquela reputação que ela tinha por causa de todos aqueles problemas que eu disse para vocês, da questão que ela estava gastando todo o dinheiro dela em remédios. Jean Nib foi executado enquanto dormia pela mulher que ele amava quando tinha apenas 26 anos. Ele nunca teve a chance de se tornar pai, de construir sua carreira ou de aproveitar sua vida adulta. Jennifer pode receber sua liberdade condicional a partir de agosto de 2027, quando ela terá 50 anos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse no início, esse caso é um pouco diferente porque eu já trouxe muito de mulheres que foram mortas pelos seus maridos, namorados. Mas nesse aqui os papéis se inverteram, então a gente vê também que a mulher também mata. Eu acho que a maldade tá, né, independente do gênero da pessoa. Então a gente vê que esses casos continuam acontecendo, até mesmo esse aconteceu em 2010, mas a gente sabe que também atualmente, infelizmente, acontece muito desse tipo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.